Diz assim então a palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. O Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, faz a contagem de Israel e Judá. O rei disse a Joabe, comandante do exército que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faz a contagem do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor teria prazer em fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei para fazer a contagem do povo de Israel. Depois de atravessarem o Jordão, acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram em direção a Jazer. Em seguida foram a Gileade e à terra de Cades dos Heteus. Dali foram a Dan, Jaã e contornaram até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos Jeveus e dos Cananeus e saíram em Berseba, ao sul de Judá. Assim percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém depois de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei a contagem do povo, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que manuseavam a espada e 500.000 em Judá. Mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: Pequei gravemente no que fiz. Mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. Na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou: Preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga dos teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde manhã até ao tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. E quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira-te agora a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: Eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga-me a mim e à descendência do meu pai. Naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse: Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Quando Araúna viu o que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Araúna perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga contra o povo. Então Araúna disse a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, os jugos dos bois para a lenha. Araúna te oferece tudo isto ao rei. E Araúna prosseguiu: O Senhor teu Deus se agrada de ti. Mas o rei disse a Araúna: Não, quero comprar pelo valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata e edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Até aqui a palavra do Senhor. 1954, 33. 1954, 33. Guardem este número. Vamos voltar a ele no final. 1954, 33. Quando chegamos a este capítulo, este é o último dos capítulos. Este é aquele capítulo que no fundo traz à conclusão os livros de Samuel. Agora, nós temos visto Davi
a ser ainda pequeno, a ser elevado a rei, a ser ungido, a ser elevado a rei. Vimos Davi a sentar-se no trono, vimos Davi a cair, vimos Davi a voltar novamente ao trono de Israel. Seria de esperar, no meio desta jornada toda, seria de esperar no meio desta azáfama toda que é a vida de Davi, se calhar no último capítulo termos um Davi já velho, na sua cama, no seu leito, a proferir as últimas palavras, a dizer os últimos, ou usar os últimos suspiros da sua vida. Mas não é isso que vemos aqui. É interessante. Quando chegamos aqui, vemos um capítulo assim um bocado anticlímax. Aqueles finais de filmes que nos deixam um bocado extasiados a pensar, eu gastei 1h30 para isto. Agora os filmes já não têm 1h30, não é? Eu gastei 2 horas para chegar ao final do filme e não ter um fim. Aliás, se nós víssemos o último capítulo, seria uma excelente conclusão da vida de Davi. No último capítulo, no último domingo, nós olhámos para as palavras de Davi, as palavras finais de Davi, e depois olhámos para os valentes de Davi. Era um livro que terminaria com triunfo, um livro que terminaria com força, não é? Este é o rei Davi que finalmente chegou lá, disse as últimas palavras e estabeleceu aqueles que eram os valentes e que o acompanharam na jornada. Porquê é que o autor coloca este capítulo, assim, um bocado anticlímax, no final? Este, na verdade, é um capítulo que oferece mais perguntas do que respostas. Se não vos suscitou nenhuma pergunta ao lê-lo, precisam de o ler outra vez. Tem aqui perguntas e muitas perguntas. Tem mais perguntas do que respostas. Mas talvez seja importante percebermos um princípio bíblico. Ao lermos a Bíblia, é mais a Bíblia que nos lê a nós do que nós que lemos a Bíblia. É mais a Bíblia que nos interpreta a nós e disseca a nós do que nós somos a dissecar a Bíblia. É normal que haja perguntas ao ler este capítulo e nós vamos passar por algumas. Algumas até um pouco difíceis de entender. Mas é interessante e importante, porque a Bíblia não se esquiva de as fazer e de as deixar por responder também. Então este capítulo é facilmente dividido em 3 partes. Três secções muito fáceis de as dividir. O primeiro, do versículo 1 ao 9, nós vamos ver ou vemos o pecado do rei. Do versículo 1 ao 9 nós vemos o pecado do rei. Do versículo 10 ao 17 nós vemos a postura do rei. A postura do rei perante o seu pecado. E por fim, do versículo 18 ao 25, vemos o sacrifício do rei. O sacrifício do rei. Então vamos começar pelo pecado do rei. O pecado do rei. Qual foi o pecado do rei? Contar. Quer dizer, o pecado do rei, no fundo, é contar aos homens de Israel, particularmente os homens de guerra, porque depois é este o repertório que vem, são, estes homens de guerra. Este é o pecado do rei. Agora, isto levanta-nos 2 questões, como eu disse. 2 questões logo no primeiro capítulo. 2 questões difíceis de responder. Primeiro, qual é o problema de contar? Qual é o problema de fazer um censo? E a segunda questão é, como é que pode ser pecado de Davi, se diz o primeiro versículo, foi Deus que o incitou a fazer isso? Vejam lá o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Quem é que manda Davi numerar o povo? É o próprio Deus. É Deus que incita Davi a numerar o povo. Mas depois, mais à frente, vemos que isso é pecado. Ou que ele reconhece o seu pecado, que não deveria ter feito. Então vamos tentar responder à segunda pergunta e depois à primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que pode ser pecado se foi Deus que o incitou a isso? Então o autor aponta que por detrás do pecado de Davi está o próprio Deus. Está o próprio Deus a incitá-lo a fazer isso. Mas porquê que isto aconteceu? Neste particular, não nos é oferecida uma explicação. Não nos é oferecida uma explicação porque é que Deus o incita a fazer isso. Apenas nos é dito o facto, apenas nos é dito que acontece, sem oferecer propriamente uma razão. E quando não há uma razão na Bíblia, é outro princípio e outra frase-chave. Quando não há uma razão, temos de ter cuidado com a especulação. Quando não há uma razão na Bíblia, aparente, clara, temos de ter muito cuidado com a especulação que fazemos. Podemos deduzir algumas coisas, mas cuidado com o que fazemos com as deduções, com as especulações que fazemos. Às vezes passamos muito tempo a especular. Grande parte das discussões, às vezes, entre pessoas é especulações. E as pessoas dividem-se por causa das especulações e esquecem de perceber exatamente o que está escrito.
e ser guiado por aquilo que está escrito. Precisamos ter cuidado com isso. Então existe uma razão porque algumas coisas são explícitas e outras coisas que não são explícitas. Existe uma razão por detrás. Pese embora nós não consigamos perceber todas as razões, nós nunca vamos conseguir perceber todas as razões, mas existem razões e propósitos atrás daquilo que acontece na nossa vida, aquilo que acontece no relato bíblico. Não sei se já tiveram essa experiência, eu recordo-me de ter essa experiência quando era criança. Pai, posso fazer isto? Não. Mas porquê? Porque não. Mas porquê? Porque eu sou pai e tu és filho. Nunca tiveram essa experiência. Ok, era só comigo, era só lá em casa. Era só lá em casa. Mas isso acontece. O pai e a mãe também. E acontece com os meus filhos. Isso acontece imenso com os meus filhos. Porque o pai percebe que aquilo que está a acontecer não é bom para o seu filho. O pai tem um propósito que, pese embora ele até se sente para explicar, às vezes não é compreendido na totalidade pelo filho. Então, em certas alturas e em certos momentos, ele usa da sua autoridade do pai e diz: isto aconteceu, isto tem de acontecer. Porquê? Porque eu digo, eu sei, eu estou de fora, eu tenho mais experiência, eu conheço o propósito, e se é assim com o pai, como não será com Deus? Como não será com Deus? Nós temos a mente de Deus? Não. Conhecemos todo o propósito de Deus? Não. Sabemos todas as coisas? Não. A nossa vida é limitada, é muito finita. O nosso entendimento é muito limitado, é muito finito. E, portanto, nós não sabemos todas as coisas. Sabemos que Deus sabe muito mais do que nós. A Bíblia chega a dizer em Deuteronômio 29 o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas que estão encobertas na palavra e que nós nunca vamos conseguir saber porquê. Há coisas que pertencem ao desígnio de Deus. Há coisas que pertencem àquilo que é o grande ser de Deus. Deus não tem a nossa mente é muito limitada comparada com Deus. O nosso poder é muito limitado comparado com Deus. A nossa sabedoria é muito limitada comparada com a de Deus. Se nós fazemos Deus agir da forma como nós queremos, ou queremos que Deus haja da forma como nós queremos, nós estamos a limitar Deus. Ele não é assim. Agora, pese embora nós não consigamos perceber tudo o que Deus manda, nós conseguimos perceber algumas coisas que Deus é, e isso guia aquilo que Deus faz. Devemos perceber que esta incitação, e vemos isso no primeiro versículo, provém de uma outra coisa. Diz o versículo 1: o Senhor se enfureceu, ou a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. A ira de Deus é sempre justificada. Isso vem por causa de Israel, por alguma coisa que não sabemos que Israel fez, mas Israel fez alguma coisa que incitou a ira de Deus e, portanto, Deus fez o que tinha a fazer. A ira de Deus é sempre justificada. O que devemos nos lembrar é que Deus é justo e que Deus é bom diante daquilo que não conseguimos perceber. É isso que acontece aqui. Conseguimos perceber isto na totalidade? Não. O que é que nós sabemos acerca de Deus? Vamos olhar as passagens mais obscuras e aquilo que não conseguimos perceber à luz do que nós sabemos. As coisas que estão reveladas para nós. O que é que o Salmo 145, por exemplo, 17 diz? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus é justo, Deus é bom. Deus é soberano, Deus é justo, Deus é bom. E, portanto, naquilo que nós não compreendemos nas Escrituras, nós vamos olhar para o caráter de Deus e dizer: eu não compreendo, mas eu sei uma coisa: Deus é justo e Deus é bom. Há muita coisa na Bíblia que nós podemos não conseguir perceber tudo, mas há coisas que nós sabemos acerca de Deus. Então, se Deus é justo e Deus é bom, Deus fez isto mediante o seu caráter, segundo aquilo que Ele é. Mas há coisas que não é só na Bíblia. Às vezes sai da Bíblia para a nossa vida. Porque há muita coisa na nossa vida que nós não temos resposta, ou tenho resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo o que acontece na minha vida. Há coisas que aconteceram na minha vida que eu não sei o porquê e talvez nunca venha a saber porquê. Há coisas que eu percebo olhando para trás e digo: agora percebo. O Senhor fez isto na minha vida para que eu agora estivesse aqui, para que eu pudesse ajudar alguém, ou porque eu pudesse compreender melhor quem Ele é, como Jó diz: agora os meus olhos te veem. Mas há outras coisas que acontecem na nossa vida que nós nunca vamos saber. Percebam? Jó alguma vez soube aquilo que se passava lá em cima entre Satanás e Deus? Não sabemos nós. Sabemos nós que lemos o livro. Mas em momento algum desse livro diz que Deus disse. Quando Jó perguntou: porquê, Senhor? Mas porquê que aconteceu isso na minha vida? Deus aparece num redemoinho e diz-lhe assim:
Quem és tu? Onde é que estavas tu quando eu construí o mundo? Quando eu formei o mundo? Quando eu fiz as coisas todas que estão à tua volta? Onde é que estavas tu? Quem és tu para me questionar? Jó nunca se chega a saber o que se passa lá em cima. Então há coisas que nós nunca ficaremos a saber acerca da nossa vida, eventos da nossa vida, circunstâncias da nossa vida. Há coisas que nós não teremos a resposta. Mas uma coisa nós sabemos. Deus é justo e Deus é bom. Tudo o que acontece na nossa vida está dentro deste espectro da justiça de Deus e da misericórdia, benignidade e bondade de Deus. Eu recordo-me, eu já contei isto aqui, creio, mas recordo-me quando o nosso irmão Abel desapareceu. Recordam-se disso? Quando o nosso irmão Abel desapareceu, ninguém sabia dele, e nós marcámos uma reunião de oração aqui, segunda-feira, para orarmos para que ele fosse encontrado, e fosse encontrado com vida. Ninguém sabia dele, tinha desaparecido, ficou desorientado. E marcámos essa reunião de oração aqui, e pela graça de Deus, ele foi encontrado nessa segunda-feira à tarde, pelos bombeiros. Nós mantivemos a reunião de oração para orar e agradecer pelo facto do Senhor o ter encontrado. E essa reunião de oração veio o nosso irmão Pedro Lopes. Recordam-se disso? Nessa reunião de oração o nosso irmão Pedro Lopes veio. E para quem não conhece o Pedro Lopes, é alguém muito querido nosso, um irmão muito querido nosso, uma família grande também, como a minha, 5 filhos, onde o 4º filho teve trissomia 21. E ele chegou aqui, sentou-se connosco e contou a sua experiência em relação à trissomia, que se aplicava em relação ao irmão Abel e que se aplica exatamente à nossa situação, seja ela qual for. Ele disse assim: quando o médico disse que o meu filho teria trissomia 21, ou haveria possibilidade de haver trissomia 21, eu não quis fazer mais testes. Não fiz testes invasivos nenhuns que poderiam colocar a vida do filho em risco. Aquilo que eu sabia era, independentemente se ele nasce com trissomia ou não nasce com trissomia, Deus é justo e Deus é bom. Independentemente se o nosso irmão Abel seria encontrado ou não encontrado, aquilo que nós, com vida ou sem vida, aquilo que nós sabíamos à partida era: Deus é justo, Deus é bom. Independentemente do que se passa na nossa vida, seja o que for que nós não encontramos explicação, uma coisa nós sabemos: Deus é justo e Deus é bom. Independentemente do que acontece. Portanto, diante daquilo que nós não sabemos e não conseguimos resposta, nós precisamos de nos lembrar daquilo que sabemos. Sabemos que Deus é justo e Deus é bom. E este é o primeiro princípio. Mas vamos acrescentar um outro elemento aqui. Abram comigo em Crónicas. Um bocadinho à frente, uns livros à frente, tem Reis e a seguir Crónicas. No primeiro livro de Crónicas tem um episódio que é paralelo a este. O mesmo episódio contado com outro propósito, óbvio, mas vamos ver o que é que diz estes 2 primeiros versículos em relação ao mesmo episódio que nós estamos agora a falar. Primeiro livro de Crónicas, 21, 1 e 2. Diz assim, de Crónicas 21, 1 e 2. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: ide, contai Israel desde Berseba até Dan, trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Qual é a diferença entre esta passagem e aquela que nós lemos? Aqui quem é que incita Davi? Satanás. Interessante, não é? Mais um elemento, mais uma pergunta que surge. Então, para lá. Foi Deus que incitou Davi a contar? Foi Satanás que incitou a Davi a contar? O que é que aconteceu aqui? Lembremos que nós estamos por trás das cortinas. Nós estamos a ver o que se passa lá em cima. Nós temos o privilégio de, como leitores, poder ler aquilo que Davi não sabia. E o que Davi não sabia era este propósito de Deus em usar as ideias enganosas de Satanás e o pecado de Davi para castigar o povo pelo seu próprio pecado. Deus viu, irou-se contra o povo por alguma coisa que tinha, e então usou estas ideias ardilosas de Satanás, juntamente com o pecado de Davi, para cumprir o seu bom propósito de castigar o povo por aquilo que ele estava a fazer. Interessante. Mas poderíamos perguntar, então, mas, para lá, isto não liberta Davi da culpa? Então, afinal, Davi não é nada culpado aqui. É Deus que incita, é o Satanás que incita, Davi não tem culpa nenhuma. E a resposta é não, de forma alguma. Como vimos até no versículo 10,
Davi entendeu que pecou. Davi entendeu que era a sua responsabilidade. Como vimos no versículo 3, Joabe não tem qualquer dúvida que Davi está a pecar. E quando o profeta Gad chega para lhe transmitir a mensagem da parte de Deus, ele também percebe. E ele diz que Deus sabe que Davi pecou. Portanto, Deus está em absoluto controle. Nada acontece fora da sua vontade. E ainda assim Davi é plenamente responsável pelas suas ações. Ele está em controle sobre todas as coisas, mas Davi é plenamente responsável das suas ações. O que estas passagens nos ensinam, irmãos, em primeiro lugar, para além do mistério que são, é que nem o nosso pecado está fora daquilo que é o controle soberano de Deus. Isso é bom, não é mau. Percebam, o nosso pecado não pode ser mais poderoso do que Deus, não pode usurpar os planos de Deus. Já viram o que era viver num mundo onde não havia limites para o pecado? Onde não havia limites para a maldade humana? Onde o próprio pecado humano seria mais poderoso do que o poder de Deus soberano sobre todas as coisas? Quando vivemos num mundo, ou quando estamos a experimentar uma situação onde somos alvos do pecado humano, pecado seja ele qual for, nós devemos nos lembrar o seguinte: há um risco que o Senhor determinou, que não será passado. Há um risco que Ele determinou, que não poderá ser ultrapassado. Se alguém vos está a fazer mal, se vocês estão a sofrer alguma coisa, vocês percebem que há coisas que o Senhor não vai permitir. Há coisas que... Tudo isto vai contribuir para o bom propósito de Deus, porque Ele é justo e porque Ele é bom e Ele é benigno. Deus provou que é confiável, que é perfeito, e vez após vez Ele prova isso na nossa vida, e provou de uma forma magnífica na cruz de Cristo, quando Jesus é elevado entre os céus e a terra. E aí nós vemos Deus justo e Deus bom. Deus justo e Deus bom, que usa aquilo que é o pecado humano e as intenções de Satanás de matar o Filho de Deus para cumprir a obra da nossa salvação. Então, nesse momento, nós vemos no seu espectro máximo aquilo que é a soberania de Deus, aquilo que é as intenções de Satanás, aquilo que é o pecado humano, de uma forma fantástica e que não ultrapassa os limites que o próprio Senhor coloca. Davi não está então sem responsabilidades, Deus está no total controle, mas este é o nosso Senhor. Então esta era a primeira pergunta, lembram-se? Esta era a primeira pergunta. A segunda, desculpem, vamos já à primeira. Ainda só estamos no versículo 1. Eu prometo que vou acabar antes do meio-dia. Mas em relação à primeira questão, porquê que contar era pecado? Porquê que este censo era pecado? Na verdade, o livro de Números tem censos, tem contagens. Então o Senhor contou o povo. E Ele, mesmo em Êxodo, dá instruções para quando o povo precisasse de ser contado. Qual é o problema então de Davi contar? O texto não nos diz explicitamente, mas também não parece ser um erro processual. Isto é, o Senhor mandou contar desta forma e Davi contou de uma maneira errada. Não parece ser isso. Porque Davi reconhece o seu profundo pecado ao fazê-lo. Então existe algo mais. Acho que nós podemos ter uma pista acerca daquilo que era o problema do pecado na objeção de Joabe. Vejam o que Joabe diz no versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas porque deseja, ou outras traduções dizem, porque tem prazer o rei meu senhor neste negócio. Então, aqui nós estamos a chegar aos motivos, àquilo que se passa no coração de Davi. Joabe sente que existe qualquer coisa de errada no coração de Davi ao fazer este censo, esta contagem. Parece que, em vez de confiar em Deus, Davi queria confiar em si mesmo. Queria ter alguma segurança dos números. E a verdade é que os números trazem segurança. Os números trazem segurança. Ainda assim, quão longe Davi está dos últimos 2 capítulos, ou daquele capítulo onde ele cantou e disse: eu fiz isto, mas o Senhor fez por mim. Foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu agilidade, foi o Senhor que me fez e capacitou para que eu pudesse alcançar as coisas. Quão longe Davi está neste momento desse reconhecimento que é o Senhor que lhe deu a força. Aqui encontramos um rei nos seus últimos momentos de vida. Momentos de vida, não é? Nos últimos momentos do seu reinado. Que já viveu muito, que é experiente, que já experimentou Deus na sua vida. Ainda assim é alguém que não invalida isso, ou não invalidando a sua experiência, não invalidando aquilo que ele é alguém que deixou de confiar em Deus.
Deixou de confiar em Deus. E lembrem-se disto, irmãos. Nem a idade, nem a experiência são antídotos para o orgulho. Eu já tenho uma certa idade, já vivi muito, já não sou orgulhoso. Já tenho muita experiência. Então já não caio nessa armadilha de ser orgulhoso. Nem a idade, nem a experiência são antídotos para o orgulho, como Davi não foi. Vejam, idade ele tinha, experiência tinha muita. Ainda assim o seu coração começou a inclinar-se, a ter prazer para aquilo que eram os números. Portanto, o orgulho e a segurança, e a segurança dos números é um problema de cada um de nós. Podemos cair facilmente neste problema, neste orgulho. C.S. Lewis falava disso com o David agora a semana passada, esta semana agora. C.S. Lewis dizia: o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. O orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Todos os outros pecados na nossa vida têm esta raiz. É o orgulho. É o orgulho. Nós cometemos determinados pecados por causa do orgulho. Portanto, nenhum de nós, independentemente da idade, da experiência, do caminho de vida, está livre de cair no pecado de Davi, que era um pecado de orgulho. Também somos muito bons com números, queremos sentir o controle dos números, queremos controlar tudo aquilo que está à nossa volta. Seja esse exército em forma de números na nossa conta bancária. Eu agora tenho uma quantia suficiente para me sentir seguro. Agora sim, eu estou seguro. Mas esse número pode ser materializado de outra forma. Pode ser materializado no número de seguidores nas redes sociais. Para quem tem redes sociais, não é? Para quem usa as redes sociais. É muito fácil dizer assim: eu tenho determinados seguidores, eu sou uma pessoa que influencia, portanto eu estou segura na minha reputação. Mas para outros pode não ser isso. Para outros pode ser o número de calorias queimadas no ginásio. Eu estou forte, eu sou alguém que estou a conseguir alcançar o meu objetivo. Sou alguém que estou saudável. Sou alguém que consigo alcançar determinadas coisas. Sabem, o pecado de Davi pode ser o nosso próprio pecado. Porque queremos contar para estar seguros, queremos contar para nos sentirmos orgulhosos. O pecado de Davi, na verdade, não é contar. É o orgulho de confiar em si mesmo em vez de confiar em Deus. E nós podemos cair nisso. Portanto, nós precisamos nos perguntar: onde é que está a nossa confiança esta manhã? Onde é que está a nossa confiança, a verdadeira confiança? Confiamos em Deus? Confiamos em quem Deus é? Confiamos naquilo que não conseguimos contar? Confiamos naquilo que é o desconhecido para nós? Confiamos naquilo para o qual nós não temos resposta? Ou preferimos confiar em nós mesmos e naquilo que conseguimos controlar e medir? Que confiemos em Deus, irmãos, e que não caiamos neste pecado de Davi. Mas o ponto do capítulo não é o pecado de Davi, porque se fosse, teríamos mais respostas em relação às perguntas que lançamos. O ponto é avançarmos para a postura de Davi diante do pecado. Qual é a postura de Davi diante do pecado? A partir do versículo 10. Vejamos o versículo 10. Mas, depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. Esta é a postura de Davi diante do pecado. Davi reconhece o seu próprio pecado, tem consciência de que é responsabilidade dele aquilo que acabou de acontecer. E o que é que ele faz diante desta consciência do pecado? Ele confessa o pecado. Ele confessa, esta é a postura de Davi. Ele reconhece o pecado que tem e confessa o seu próprio pecado. Ele não lhe chamou um pequeno erro. Ele não lhe chamou um pequeno engano. Ele chamou-lhe pelas palavras que são: é pecado, é errar o alvo, é não cumprir o padrão de Deus. E nós não podemos minimizar aquilo que é o pecado. Não podemos escolher outras palavras. Sabem, há um tradutor português, bíblico, é muito interessante. O padrão de vida dele ele é homossexual, ou assume-se como homossexual, mas é alguém que é um estudioso do grego e alguém que já traduziu a Bíblia toda. Okay? E é interessante, quando nós estamos lá nos estudos, às vezes fazemos isso. Nós pegamos no original, traduzimos nós, não é? Com um léxico, com as ferramentas que nós temos, nós traduzimos o texto do original
para o português, e depois é interessante às vezes compararmos com outras traduções. Então pegar nessa tradução é, no mínimo, hilariante. Porque sempre que aparece pecado, a tradução dele é um pequeno erro, um pequeno desleixo. A tradução dele é sempre evitar o peso da palavra pecado. E nós não podemos fugir àquilo que é o pecado. E Davi sabe disso. Davi olha para isso, Davi olha para a sua própria vida e diz: eu pequei. Eu errei o alvo. Eu não consegui cumprir aquilo que Deus tinha para mim. Não minimiza aquilo que fez, reconhece que não viveu de acordo com o plano de Deus. Isso falo então, sentir este peso. Ele diz: eu pequei e sinto-me culpado, mas agora peço que tu perdoes. Eu fui muito irresponsável. Eu tenho procedido loucamente. Existe iniquidade em mim. Ele falhou em reconhecer que Deus é santo e percebeu que isso era uma fuga ao padrão de Deus. Isso era pecado. E por essa razão ele clama ao Senhor. Amigos, isto é o pecado. O pecado é isto. Não minimizemos aquilo que é o pecado. Não minimizemos como um erro, uma escorregadela, uma rejeição involuntária daquilo que eu deveria fazer. Pecado é pecado e merece castigo, merece punição. Errar o alvo é pecado. Errar o alvo de Deus, o padrão de Deus, seguir o padrão de Deus, é algo que merece punição. O pecado é esta rejeição voluntária do padrão de Deus e que nos deixa moralmente culpados perante um Deus santo e dignos da sua ira. Esta é a postura correta de um coração perante o seu próprio pecado. Davi podia ter ignorado, ele era rei, estava no final da sua vida, agora só contou. Qual era o problema de contar? Não tinha problema nenhum. Não, Davi olha para o seu próprio coração e diz: eu errei, eu pequei, eu mereço castigo. E esta é a postura correta diante do nosso pecado. Eu não sei quem aqui está neste processo, em que fugiu ao padrão de Deus de uma forma deliberada. Todos nós fugimos. Mas não sei se aqui alguém está neste processo que ainda não reconheceu, ainda não tem a postura correta diante de Deus e diante do seu pecado. É preciso chamar pecado ao pecado. É preciso reconhecer o quão mau é, o quão longe de Deus e do padrão de Deus está. E é isso que Davi faz. Ele olha-se ao espelho e diz: este sou eu. Eu sou culpado. Eu mereço castigo. Mas não é tudo. Ele, quando roga perdão de Deus, Deus envia um profeta para falar com ele, o profeta Gad. E vejam o que Deus faz. Deus ouviu o pedido de perdão e disse assim: ok, está tudo perdoado, Davi, ainda bem que pediste perdão, está tudo sanado entre nós, continua a tua vida. É isso que ele faz? Não. Ele diz: há pecado, mas por causa do teu pecado há consequências. E ele dá três hipóteses. Primeira, 3 anos de fome para todo o Israel. 3 anos de fome para todo o Israel. Segunda, tu podes ter 3 meses em que os teus inimigos te vão atacar. 3 meses em que os teus inimigos te vão atacar. Terceira, 3 dias. São só 3 dias. Mas eu vou trazer uma praga durante estes 3 dias. E Deus dá-lhe estas opções. E a resposta de Davi é: diante do castigo que eu sei que é justo, eu prefiro muito mais cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Diante deste justo castigo, 3 anos de fome, 3 anos de inimigos ou 3 anos de Deus a castigá-lo, ele diz: eu prefiro ficar nas tuas mãos. Apesar de ser mais duro, apesar de ser, porque 3 dias em intensidade seria muito maior o castigo. Apesar de ser mais duro, apesar de ser mais difícil, eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos outros. E tem uma razão. Qual é a razão? Misericórdia de Deus. Deus, eu sei que é misericordioso, os outros não. Porque se eu cair nas mãos dos outros, ou aliás, dizendo de outra forma, se Deus não for misericordioso comigo, quem será? Se eu não obter misericórdia em Deus, quem é que me vai dar misericórdia? É isso que Davi diz. Eu prefiro cair muito mais nas tuas mãos por causa da misericórdia. E sabem, a fé
que Davi exerce aqui esta postura é uma postura, em primeiro lugar, de arrependimento e, em seguida, de fé, confiando que Deus é a gênese da misericórdia, que Deus é a gênese do amor, que Deus, em essência, é amor. A fé não olha para Deus como um Deus que não julga. Deus é amor, Deus é luz, Deus não vai julgar, Deus não pode trazer castigo. Mas a fé também não vê um Deus justo que só julga. A fé vê um Deus que julga justamente, ainda assim que nos dá a misericórdia em Cristo. A fé sabe que se o Deus que não julga não mostrar misericórdia, não existe mais nenhum que o possa fazer. Portanto, se tu não és cristão, é esta a correta postura que tens de ter diante do teu pecado. Em primeiro lugar, reconhecer o teu pecado, dizer eu pequei, não arranjar outras razões, não é dizer isto foi culpa da minha família, isto foi culpa do meu ambiente, isto foi culpa da forma como eu fui criado. Não, é reconhecer, eu sou pecador. Eu realmente, diante de Deus, sou alguém que merece o castigo. E em segundo, não fugir de Deus por causa do pecado, mas correr para Deus e dizer, se tu não me dás misericórdia, quem dará? Se não fores tu aquele que me dá misericórdia, quem é que me vai dar? A fé não é este salto no vazio, não é um pensamento positivo, é uma profunda convicção acerca da própria culpa diante da santidade de Deus e uma profunda convicção da misericórdia e do amor de Deus que temos através de Jesus Cristo. Não existe nada que nós possamos fazer para ordenar ou merecer a misericórdia, ainda assim Ele é misericordioso para connosco. E vejam o versículo 15 e 16. Quando a praga que mata imensa gente em Israel, quando a praga está prestes a chegar a Jerusalém, versículo 15, diz que, ou 16, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira agora a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Jerusalém, o Senhor disse basta. A misericórdia do Senhor impediu a mão do anjo que estava com a praga na mão sobre aquela cidade. Ele mostra misericórdia com aqueles que dependem dele. Eu não sei se tu precisas de correr para Deus, mas este é o momento de correres para Deus. Porque Deus é aquele que pode dizer basta. Deus é o único que pode dar misericórdia. Não existe outro. Sabem, nestes 3 castigos nós podíamos pensar, Davi se calhar ia escolher 3 anos de fome, porque ao menos ele está no castelo, está rodeado de comida, ia-se salvar a si mesmo. Não, Davi percebe que não existiria misericórdia à parte de Deus. Nem na fome, nem nos inimigos, só Deus lhe poderia dar misericórdia. Sabem, tu podes andar à procura de misericórdia em tanta coisa neste mundo, mas irás perceber um dia que só em Cristo há verdadeira misericórdia. Mais vale entregar-te na mão do Deus misericordioso, naquele que realmente pode parar a mão que vai em cima, pode parar o castigo, aquele que realmente sofreu o castigo. Mas a pergunta é, como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus, na realidade, pode parar o castigo? Não seria injusto Ele parar o castigo? Ele disse que ia fazer isso. Ele disse que ia fazer, porque é que não cumpriu? Todos nós queremos um mundo justo, se não for por menos, por causa das injustiças que são cometidas contra nós. Nós queremos um mundo justo. Queremos um Deus justo. Não queremos um Deus injusto. Queremos um Deus justo. Ao mesmo tempo queremos um Deus misericordioso. Então como é que estas duas realidades podem ser cumpridas? Um Deus que seja justo e um Deus que seja misericordioso. E a resposta está nos versículos seguintes, a partir do versículo 18. Aliás, no versículo 17, lemos Davi, depois do anjo parar, Davi diz, a palavra diz, quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor, eu pequei, agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e à descendência do meu pai. E naquele mesmo dia, Gad veio falar com Davi e lhe disse, sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquele momento em que Davi viu e disse, caia sobre mim o castigo, caia sobre mim. Deus enviou novamente Gad e disse, olha, vai à eira de Jebuseu e oferece ali um sacrifício. Vai ali oferecer um sacrifício que precisa de ser oferecido para que estas duas realidades, a justiça e a misericórdia de Deus, se unissem. Alguém precisa de morrer.
E Deus é misericordioso em prover uma solução como um sacrifício que Davi deveria ali fazer. O mais interessante, isto é fantástico, o mais interessante é que a eira de Araúna, o Jebuseu, é exatamente o lugar onde 1000 anos antes, diz-nos lá no primeiro livro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, 1000 anos antes, Abraão também estava com a mão levantada para matar o seu filho. Exatamente no mesmo lugar. 3 dias de caminhada, Isaac pergunta, está aqui a lenha, está aqui tudo preparado, mas onde é que está o sacrifício? E ele, deita-te, meu filho. Falamos pouco da obediência de Isaac. Deita-te, meu filho. Ele deitou-se, pronto a ser sacrificado. E no momento em que ele ia ser imolado, uma voz do céu diz, para, como o anjo, com a mão no céu ia cair sobre Jerusalém, para. E um cordeiro é oferecido no lugar de Isaac, no mesmo sítio. E a mesma passagem que nos diz que 1000 anos antes isso aconteceu com Abraão e Isaac na eira de Araúna, o Jebuseu, também nos diz que uns anos depois foi exatamente o lugar onde o templo foi construído, onde Salomão construiu o templo, para que houvesse sacrifícios para ser resgatado o povo, para ser expiado o pecado do povo. Foi naquele lugar, no sacrifício de Davi, onde o templo foi construído, onde sacrifícios substitutivos seriam oferecidos pelo povo continuamente. Araúna queria oferecer, Davi disse que não. Ele oferece e termina assim o capítulo. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Este é o último versículo dos 2 livros. Este é o último versículo dos 2 livros. O último versículo da nossa jornada. Lembram-se aquilo que nós falámos? 1954 e 33? 1954 e 33. O que é que isto quer dizer? Alguém tem um palpite? Poderia ser. 1954 minutos e 33 segundos. Foi o que, até ao início desta mensagem, nós tivemos expostos ao livro de Samuel. 1954 minutos e 33 segundos. Onde, dentre esses minutos todos, foram, com este 42 sermões, 42 mensagens. Foi mais de um ano nestes 2 livros. Começou em 1 de outubro de 2023, termina hoje, 8 de dezembro de 2024. Tanto tempo expostos ao livro de Samuel para ouvir uma única mensagem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fantástico como toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. 1000 anos antes, Isaac ia ser sacrificado, apareceu um cordeiro que tomou o seu lugar. Um templo foi construído precisamente neste lugar. E o último versículo do livro aponta para um sacrifício que foi oferecido para que a ira do Senhor fosse aplacada. E sabem, 1000 anos depois deste mesmo versículo, ali mesmo ao lado da eira de Araúna, o Jebuseu, morreu o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós, onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se uniram de uma forma perfeita. 1000 anos depois, lá naquele monte do Calvário, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por mim, para que nós pudéssemos, diante de uma postura correta, isto é, em arrependimento e fé, sermos salvos. Que maravilhoso! Toda a Escritura aponta para uma só pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que maravilhoso é nós olharmos para todos estes minutos e todos estes segundos e andamos aqui a olhar, a ouvir falar de um rei que seria prometido, um rei perfeito, um rei que não tinha falhas, um rei que não oferece sacrifícios pelo povo como Davi, um rei que é ele mesmo o sacrifício pelo povo. Sabem, Davi chega ali a um momento que diz assim: eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram, castiga-me a mim e à descendência do meu pai. Sabem, Davi está preocupado com as ovelhas de Israel. E diz: caia sobre mim, sobre a minha descendência. Não caiu sobre Davi.
mas caiu sobre a descendência de Davi. A descendência de Davi também veio preocupada com as ovelhas. Ele mesmo diz assim: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o Salvador. Não existe outro Salvador, não existe outro que nos traga misericórdia. Jesus é o bom pastor. 3 dias Isaac caminhou para depois ser resgatado, não é? 3 dias caminhou para depois quase ser morto e ser a última hora ser resgatado. 3 dias a praga caiu sobre Israel e depois a mão do Senhor foi levantada. O Senhor morreu 3 dias depois, ressuscitou. Ressuscitou para que todo aquele que nele crer possa ter vida. O filho de Abraão foi poupado, Davi foi poupado, mas o próprio Filho de Deus não foi poupado, para que eu e tu possamos ter vida. Que maravilhoso é terminar o livro de Samuel com esta tónica: sacrifício. Sacrifício que aponta para o maior sacrifício de todos, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que tu és confiado, ou tu és ordenado a confiar hoje. Estás convidado a confiar hoje, para que nele possas ter vida. Que o Senhor nos abençoe.